Fala, meus amigos, tudo bem? Aqui é o Val Branco do canal Forex Blog Brasil, sempre trazendo para vocês dicas importantes para vocês realizarem os seus trades, serem bem-sucedidos aí no mundo Forex, trazendo ferramentas úteis e de vez em quando também eu trago aí vídeos como esse, que são vídeos instrutivos, que visam lhe ajudar a ser um melhor trader, dar dicas para você poder ter um desempenho maior, tá? E nós estamos aí preparando várias novidades para o canal. Vamos procurar voltar ativa forte. Então, se você encontrou esse canal pela primeira vez, já deixe a sua inscrição, deixe o like, ativa o sino para que você possa receber os próximos conteúdos. Hoje nós vamos falar especificamente sobre gerenciamento. Uma dúvida que muitas pessoas postam, inclusive lá no meu treinamento, algumas pessoas perguntam sobre isso, e também de vez em quando eu recebo aí algumas mensagens no Telegram, perguntando, né, qual que é o melhor gerenciamento, qual que é o melhor tipo de entrada também para você realizar em seus trades. E isso acaba impactando completamente no seu gerenciamento. É o que a gente vai falar aqui brevemente hoje, tá? Eu coloquei aqui uma situação para exemplificar, que é o gráfico do CAD JPY. A gente pode ver aqui que ele está numa alta, né? Ele está se elevando. Agora acho que dá para a gente observar melhor. Só que ele está dando alguns indícios de queda, né? Ele está bem esticado, ele precisa fazer algum tipo de teste. E como é que eu posso entender isso? Vou mostrar aqui para vocês. Aqui a gente consegue observar, tá? Olha só. A gente tem um canal, tem muita informação aqui valiosa. A gente tem um canal formado, tá? O preço rompeu esse canal, como a gente pode ver. Tivemos aqui um candle agora de 15 minutos com volume alto, porém o candle não foi muito grande, isso é interessante, né? Pode mostrar aí para nós que está entrando uma força vendedora dentro do mercado. Nós notamos através do volume que o preço, enquanto tocava nesse canal, havia excesso de volume, toda vez que ele tocava no fundo, isso mostra para nós que as instituições estavam com a intenção de elevar o preço, tá? Esse era o objetivo. E aqui a gente tem, né, uma outra projeção de volume alta que fez o preço romper o canal, tá? Agora, o indicador pico de volume, que é um indicador que eu criei, ele mostra para nós que o ponto crucial de volume, o ponto mais alto de volume, foi aqui, tá? Então, isso seria para nós um buy clímax, né? Um ponto mais alto aí. Esse é um termo de Wyckoff, que também eu ensino lá dentro do meu treinamento. E aí o preço, ele fez uma uma descida após esse buy clímax, que a gente chama de AR, né, de Automatic Rally, e depois ele subiu novamente. Então, a gente tem fortes indícios que o preço pode trabalhar ainda mais aqui dentro, tá? Ele pode ter uma movimentação que não vai ser uma alta infinita, tá? Então, isso abre o cenário para nós realizarmos vendas. A gente está até vendo aí o preço tendo uma reação para baixo, está caindo um pouquinho. O que ele vai fazer agora? Ele vai fazer um teste nesse canal, tá? Ele vai testar e duas coisas podem acontecer. Ele bater aqui no canal e subir, rompendo essa região novamente, continuar a sua subida frenética, ou ele pode adentrar o canal. Adentrando ao canal, tá? Isso é coisa que a gente ensina lá no treinamento, estou falando bastante aqui, é sinal que ele vai, de novo, fazer uma nova trajetória dentro do canal, tá? Agora, essas são possibilidades que a gente explicou aqui. A gente tem certeza? Não, nunca a gente dá para ter certeza dos movimentos. Inclusive, o preço ele é manipulado, né? Quem tem dinheiro, as instituições que têm dinheiro, manipulam o preço. Então, isso é importante de ser destacado. Mas nós aí, nós queremos aproveitar, a gente quer entrar no trade, a gente quer poder ganhar dinheiro. Então, o que a gente vai fazer? Suponhamos que eu tenho uma determinada conta, né? Tenho lá um valor na conta, já depositado, pronto ali para mim fazer o trade. E eu tenho um poder de fogo. Qual que é esse poder de fogo? É uma determinada porcentagem que eu tenho no, de acordo com o capital, tá?
Alguns fazem o cálculo da seguinte forma: se eu tenho $100 depositado, eu consigo fazer com segurança uma entrada de 0,01, tá? Aqui. E o 1 aqui é um lote completo. Agora, 0,01 é só uma pequena parte desse lote. Então, esse é o cálculo que muitos usam. Se eu tenho $100, eu consigo entrar com 0,01. Por que isso? Porque se o preço for 10 mil pontos acima, suponhamos, né, eu vendi, o preço foi lá 9 mil pontos acima, eu não estourei ainda. É claro que é uma loucura deixar chegar até os 9 mil pontos. É importante a gente definir regiões de stop, mas isso te passa uma segurança que você está tranquilo, né? O teu preço, a tua entrada aguenta até 10 mil pontos. É muita coisa. Um dia bastante movimentado, o preço pode subir a 3 mil pontos. Então, isso dá uma segurança. E também te permite não precisar ser o trader zumbi. É aquele trader que entrou na posição, tem que ficar assim no gráfico, tem que ficar de olho no gráfico o tempo todo, porque se subir um pouquinho mais, vai estourar o capital. Não seja um trader zumbi, tá? Entre de acordo com a sua possibilidade. Ok, Val, eu tenho lá $1.000 depositado na minha corretora. Então eu posso fazer uma entrada de 0,10, correto? Correto, você pode fazer uma entrada de 0,10, tá? Agora eu vou dar uma dica muito importante para você aproveitar esse poder de fogo que você tem, tá? Ao invés de você ir aqui e falar assim, poxa, eu vou vender, tá interessante, vou aqui, vou colocar 0,10, vender, tá? Ao invés de você fazer isso, o que que você pode fazer também? É você distribuir esse capital que você tem. Como fazer isso, né? Como é que eu posso distribuir? Tá, se você tem 0,10, por que não entrar agora com 0,2? Entrei ali com 0,02. Se o preço continuar a subir, suponhamos que o preço subiu até essa região e eu ainda estou acreditando na venda, eu vou colocar mais uma posição de 0,02. Ah, o preço ainda está subindo, eu estou acreditando ainda, né? Ainda está em harmonia com o que eu estou vendo, que há a possibilidade de uma correção. Então, eu vou colocar mais uma entrada de 0,02 e assim por diante até completar o seu 0,10. Por que isso? Porque mesmo que o preço vá contra, o seu drawdown ele está tranquilo, ele está bem mais baixo. Quando eu falo drawdown, tá? É o valor financeiro que está negativo. Ele está bem mais baixo do que se você tivesse feito uma entrada completa. Isso é muito importante, principalmente aí para quem faz testes em mesas proprietárias, né? A gente sabe que mesa proprietária não pode ter um drawdown alto, de repente é 5% do capital. Se você passar disso, você perde a tua conta na mesa proprietária. Então você tem que saber controlar isso, tá? E você fatiar a sua posição é uma maneira muito inteligente de você entrar num trade, tá? Outra vantagem de você fatiar suas posições é que, dependendo da situação que você esteja, de repente o preço já está no lucro e você tem algumas posições que estão no lucro. Você pode fazer uma média, por assim dizer. De repente você tem aqui embaixo uma posição que está perdendo e aqui uma que está ganhando. Quando se encontrar, o preço se encontrar entre uma e outra, você pode fechar as duas, porque aí você saiu no zero, tá? Isso é bom quando você tem, claro, mais de uma posição no lucro, mas você consegue diminuir as suas posições perdedoras. Eu faço muito isso. De repente eu fiz uma entrada que não foi muito boa, por exemplo, aqui, né? Suponhamos que, olha, eu entrei em sell aqui, o preço já está lá em cima, não está interessante. Eu estou perdendo muito nessa posição. Então, o que que eu posso fazer? Se eu tiver com preferência duas ou mais posições aqui de venda e já me dando lucro, eu vou pegar uma delas
e vou fechar quando chegar aqui no meio do caminho com a perdedora. Porque aí eu vou ter, por um lado, compensado aquilo que eu perdi nessa posição aqui ao fechar, tá? Isso ajuda você gerenciar suas posições. E se você tem esse cuidado de gerenciar, eu sempre posto aí algumas, principalmente no Instagram, algumas posições assim, você vai ver que as melhores ficam lá para cima, por exemplo, no caso de uma venda, ficam bem distantes do preço. O preço te dá um lucro bastante interessante, tá? Mas para isso é importante saber gerenciar suas posições. Então, um conselho é nunca seja ganancioso. Entre ali de uma forma que te permite ter um respiro, que não vá entrar e ser aquela pressão de tipo, poxa, a qualquer instante eu vou perder todo o meu capital. Não, se a gente está passando por essa situação, nós não estamos operando da forma correta. O trade tem que ser tranquilo, né? Tem que estar dentro dos seus parâmetros ali e não precisa criar uma situação de desespero, beleza? Então espero que essa dica aí seja de ajuda, principalmente aí se você está tendo problemas com o gerenciamento em suas entradas. Valeu!